Fala, meu bom, beleza? Como é que você está? Eu estou ótimo. Hoje a gente vai gravar um vídeo aqui, né, que eu vou explicar para ti por que o regime militar não foi de esquerda, tá? Confesso que não é um vídeo que eu gostaria de fazer, não, tá? O mero fato de eu chegar e falar em voz alta aqui no meu quarto, o mero fato de eu chegar e falar em voz alta, eu vou ter que explicar, eu vou explicar nesse vídeo porque o regime militar não é de esquerda. Isso aí já me dá um desgosto, entendeu? Já me dá uma... já dá uma canseira, viu? Já dá um negócio que você fica assim, meu Deus do céu. Quer dizer, o nível intelectual da direita, da chamada direita brasileira hoje é um negócio, cara, que é impressionante, cara. Os caras estão num delírio absoluto, né? E tem gente delirando aí na internet que o regime militar foi de esquerda. E tu fala, cara, não, é esquerda e tal, né? Eu estou me referindo, né? Eu não estava em dúvida se ia citar o nome da pessoa, mas eu vou citar assim, tá? Porque você é uma pessoa pública, né? É uma pessoa que eu não tenho respeito nenhum, né? A partir de agora não tenho, nunca tive respeito, agora tenho menos ainda, né? Que é o senhor Marcelo Andrade. Eu não tenho respeito por ele, né? Mas vou tratá-lo com respeito ao longo desse vídeo. Tá? Por quê? Porque a gente tem aqui no canal uma oratória defensiva, né? Que é, sabe que tu vai tirar a carteira na autoescola, tem direção defensiva, né, que é como você dirigir sem sofrer acidentes. Aqui no canal a gente tem a oratória defensiva, que é a oratória que você faz para não precisar pagar uma cesta básica, né? Então, ao longo desse vídeo eu vou tratar o Marcelo Andrade com respeito, né? Não vou xingar ele, nada, não vou agredir fisicamente, mas já digo para você que eu não tenho respeito nenhum pela figura do Marcelo Andrade, né? Zero respeito pela figura do Marcelo Andrade. Bom, por que eu estou falando especificamente do Marcelo Andrade, né? E lembrando, Marcelo Andrade, que você, como está no YouTube, você é uma pessoa pública, como você é uma pessoa pública, você pode ser criticada. Qualquer tentativa de derrubar o meu vídeo aqui, eu vou recorrer e eu vou ganhar, tá? Então é o seguinte, o senhor Marcelo Andrade, né, que é o cara que tem um curso chamado Escola da Verdade Histórica, é sempre um vendedor de curso. Já notou isso? Já notou isso? É sempre um vendedor de curso, né? Sempre, sei lá, cara. Não que vender curso seja errado, né? Mas é impressionante, né, cara? É sempre o vendedor de curso, né? Bom, este cara, ele tem feito ataques sistemáticos à memória da direita brasileira, tá? Então ele tem feito uma série de vídeos aqui, né? Falando mal do golpe militar de 64, aqui, ó, dizendo aqui, ó, nenhum dos presidentes militares era de direita, né? O exército brasileiro revolucionário, os militares acabaram com o Brasil, papapá, e ele tem feito um esforço, né, para falar mal do regime militar. Tá? Até tu olha assim, tu pensa, deve ser um esquerdista falando isso, né? Deve ser aquele professor de história teu lá do MEC falando, né? Mas não é um esquerdista falando, não. É o pessoal maravilhoso da bolha liberal que se diz liberal conservador, né? Então, ele, nos últimos tempos aqui, ele tá num ataque muito grande, um ataque covarde, eu diria, né? Um ataque muito grande ao regime militar. E é covarde porque as pessoas, muitas das pessoas daquela época, já não estão mais aqui para responder, né? Então, quer dizer, é fácil você falar do morto porque o morto não fala, né? O morto não vai responder. E eu vi isso aí e eu fiquei indignado, tá? E aqui eu tô gravando um vídeo para explicar por que esse senhor está errado, né? E por que o regime militar não é de esquerda, tá? A gente vai dar uma olhadinha aqui e esse texto, assim, esse vídeo como um todo, não deve ser encarado como um ataque ao Marcelo Andrade. Isso, na verdade, não é um ataque. Quem está atacando é o Marcelo Andrade, né? Eu só estou defendendo a memória do meu povo, né? Só isso. Então, vamos dar uma olhadinha num texto meu do Substack que eu escrevi essa semana. Tá? Eu vou ler ele com bastante calma. Tá? E eu vou ler, vou fazer umas pausas e vou te explicando. Porque às vezes quando a gente está lendo algum texto, a gente, sei lá, a gente começa a acelerar e a coisa não vai, tá? E você acaba não prestando muita atenção. Só deixa eu tomar uma aguinha aqui. Lembrando que a gente vai seguir no respeito máximo aqui. Esse texto, ele é um texto
dividido em duas partes, tá? Na primeira parte eu vou te explicar por que não é possível você afirmar que o regime militar é de esquerda. Daí na segunda parte eu vou fazer uma breve análise sobre o pensamento do liberal que se diz liberal conservador, tá? Então vamos lá. Deixa eu aumentar a fonte aqui, caso tu queira acompanhar lendo também, tá? Acho que maior que isso não dá. Dá, aqui ó, tá? Recentemente o algoritmo do YouTube nos recomendou um vídeo de um professor de história anticomunista, no caso o Marcelo Andrade. Até aí tudo bem. Somos apreciadores da disciplina de história. Em especial, gostamos muito da noção de ciclos históricos de Oswald Spengler, descrito no livro Der Untergang des Abendlandes, que é um livro de 1918, né, de 1918. Também como bons apreciadores da tradição cristã, vemos com bons olhos o posicionamento anticomunista. Afinal, como todos sabem, a Igreja Católica condena o comunismo desde 1937, na Divini Redemptoris. A Igreja Católica também condena o comunismo na Declaração Gaudium et Spes, de 1965. Então tem duas encíclicas aí, duas declarações da Igreja Católica que condenam o comunismo, né? Então você não tem como ser um comunista católico, né? Mas essa declaração, né, a Gaudium et Spes, deve ser lida com uma certa desconfiança, afinal é uma declaração do Concílio Vaticano II, né, que foi de 1962 a 1965. Né? Aqui eu botei uma foto do Papa, que é o Papa que fez peraí, esses cachorros aqui depois eu vou falar deles, não era para aparecer os cachorros ainda. O Papa que escreveu a Divina Redemptory, tá? Que é o Pio XI. Tá? Essa aqui é uma pintura do Philippe de Laszlo, tá? Que é um pintor, eu não lembro se ele era austríaco, tá? Mas ele era um cara famoso por pintar celebridades na época. Ele pintou vários papas, né? Tem pinturas dele de papas e tal. Mas voltando ao texto. Por tal conjuntura, tínhamos tudo para achar um bom vídeo. Afinal, é um professor de história e alguém anticomunista. Contudo, o argumento apresentado no vídeo sobre ditadura militar é falso, e nesse texto mostraremos ao leitor o porquê. Não decidimos fazer esse texto somente em virtude de acrescentar algo no debate público, mas sim porque a posição apresentada por esse historiador, e aqui é importante ressaltar isso aqui, eu até botei em negrito, né? A posição do Marcelo Andrade nessa questão, ela é uma grande ofensa à história da direita brasileira e uma grande ofensa a todos os brasileiros que lutaram contra a esquerda naquela época. Tá? Então esse texto precisa existir para que se faça justiça e para que se pare de uma vez por todas com esses delírios de que, olha, tudo que eu não concordo é necessariamente esquerdismo. Tá? O nível intelectual da direita brasileira hoje é isso aí. Tá? Bom, comecemos apresentando o argumento a ser refutado. O argumento, se entendemos bem, segue mais ou menos assim. Né? Então tem duas premissas e uma conclusão. Tá? A ditadura militar, então qual é que é o argumento apresentado por ele, se eu conseguir reconstruir de um modo correto? 1. A ditadura militar brasileira possui características que o comunismo também possui, né? Como intervenção estatal na economia. Né? Premissa 2. O comunismo é de esquerda. Logo, a ditadura militar é a sua maneira de esquerda. Tá? Então a base da argumentação, tanto do Marcelo Andrade quanto dessa bolha liberal conservadora. Será que eu tô a minha imagem está em cima do texto? Acho que eu vou ter que subir um pouco aqui. Então basicamente a ideia é essa, né? Então olha, o comunismo possui tais características, né? A ditadura militar também possui tais características. Logo a ditadura militar é de esquerda, porque o comunismo afinal ele é de esquerda, né? Bom, para refutar esse argumento, convidamos o leitor para um breve experimento mental. Não se preocupe, não será chato e insuportável como o experimento mental das terras gêmeas proposto por Hilary Putnam em 1975, no livro Mind, Language and Reality. Né? Quem não sabe, o meu mestrado eu fiz em epistemologia, eu estudava metafísica analítica, né? Eu fiquei 2 anos, cara, vendo esses experimento mental de torre gêmea do Hilary Putnam, e daí Kripke, não sei o que, meu. Né? Pensemos. Então a gente vai fazer um experimento mental aqui, e eu espero que você consiga me acompanhar, ouvinte. Vamos numa boa, sem pressa. Né?
Suponham que existam duas salas distantes uma da outra, digamos uns 100 quilômetros uma da outra, né? Uma numa cidade, outra em outra, né? Dentro de cada sala existe um grupo de cientistas estudando cada grupo um animal. As duas salas são ligadas por um fio de telefone e o objetivo do estudo é saber se os dois animais da sala são o mesmo ou se são diferentes, baseando-se unicamente em suas características. Os cientistas de uma sala não sabem qual animal há na outra sala. Eles sabem somente qual animal está na sala deles, mas não podem dizer diretamente qual é. Por telefone eles conversam, né? Então, parar aqui para explicar. Você vai ter um cenário com duas salas, né? Dentro de cada sala tem um grupo de cientistas e dentro de cada sala tem um animal, né? Cientistas de uma sala não sabem que animal está na outra, né? E eles têm que saber o objetivo do estudo. Peraí que estão me ligando. Eu tenho que fazer um... Peraí. Oi. Eu voltei aqui, cara. Foi mal. Tive que fazer um pequeno corte aqui no vídeo. Estavam me ligando aqui, porra. Bom, então o cenário que eu te contei é o seguinte. Você vai ter dois grupos de cientistas, cada um em uma sala, que eles não conversam, né? E dentro da sala tem um animal, e eles têm que buscar decidir, eles têm que chegar na conclusão se um animal é o mesmo ou se não é, né? Mas eles não podem dizer o nome do animal, eles só podem dizer as características do animal, tá? Bom, por telefone eles conversam, né? Daí um diz, o nosso animal tem 4 patas, o de vocês também? Os cientistas do outro lado respondem que sim. A pesquisa continua. Então, 4 patas numa sala, 4 patas na outra sala. O nosso animal, além de 4 patas, é terrestre. O animal de vocês é terrestre? Cientistas do outro lado respondem que sim. O experimento continua. Então, numa sala você tem um animal terrestre de 4 patas, na outra sala você tem um animal terrestre de 4 patas. Tá? O nosso animal, além de 4 patas, é terrestre e tem cauda. O animal de vocês tem cauda? Cientistas respondem que sim. Tá? Então, em uma sala você tem um animal 4 patas, terrestre e com cauda, e na outra você tem um animal 4 patas, terrestre e com cauda. Tá? A pergunta que você, leitor, tem que se fazer diante desse cenário é a seguinte: dessas características comuns, é possível concluir que os dois animais são iguais? Sim ou não? Resposta: não. Tá? Isso pois, em uma sala você pode ter um cachorro, e na outra sala um animal completamente oposto a um cachorro. Um animal, inclusive, inimigo de um cachorro, um gato. Você pode ter um cavalo na sala, você pode ter um ornitorrinco e até mesmo você pode... Aqui tá errado, aqui pode ter... Um cara me falou um comentário que faltou um ter aqui. Pode ter um elefante na sala, né? E provavelmente tem um elefante na sua sala, meu querido. Você tem existe um elefante na sala, tá, ouvinte? Então, não sei se tu vou voltando aqui, né? Então, o ponto é o seguinte: somente com essas características você não tem como forçar uma relação de igualdade, tá? Então, assim, ó, o ponto que estamos demonstrando aqui é bastante simples, tá? Isso aqui é falado de um modo bem tranquilo, tá? Que é o seguinte: só porque esses seres possuem características semelhantes, disso não se segue necessariamente que eles são iguais. Compreende o ponto? Tá, então, de fato, você pode ter dois animais iguais na sala. Tá? Você pode ter 2 elefantes, um em cada sala. Né? Mas isso não é uma verdade necessária. Tá? Você pode ter um gato, um cachorro, você pode ter um ornitorrinco, você pode ter um cavalo, você pode ter vários e vários animais, né? Daí, do mesmo modo, alguém que afirme que o regime militar brasileiro é de esquerda está errado. Dizer que o regime militar é de esquerda porque ele teve características do comunismo é dar um salto lógico. É forçar uma relação proposicional lógica de necessidade em um cenário proposicional contingente. Seria o mesmo que, no experimento, os cientistas afirmarem que os animais são iguais só porque eles têm algumas características iguais. Isso pode ser feito? Pode, mas é preciso um salto lógico. Então, nesse cenário que eu estou te falando, tem características iguais em uma sala, tem características iguais em outra sala. Você pode
concluir necessariamente que é o mesmo? Não, mas você pode dar um salto lógico e dizer que é o mesmo. Tá? Mais pra frente eu vou falar sobre saltos lógicos. Né? Exatamente está aí o erro de quem acredita que o regime militar foi de esquerda. Também esse é o mesmo erro de quem acredita que o fascismo foi de esquerda. Também esse é o mesmo erro de quem acredita que Bolsonaro é um esquerdista, pois aprovou o fundão eleitoral, reuniu-se com Putin, deu assistencialismo para o povo, etc. Tá? Então já existem pessoas hoje da bolha liberal conservadora que acreditam que Bolsonaro é um esquerdista. Tá? O que não faz o menor sentido, obviamente. Né? Entenda que só porque duas entidades possuem algumas características parecidas, disso não se segue que elas são iguais. Tá? Então, só porque o regime militar ele possui características semelhantes ao comunismo e à esquerda, não quer dizer que necessariamente o regime militar é de esquerda. Para tu pensar isso, tu tem que dar o salto lógico. Tá? Vamos a mais um exemplo para o alunoide do MEC, educado pela pedagogia histórico-crítica de Saviani, que não entendeu. Tá? Vou dar um exemplo aqui que você vai ficar chocado aí se você é um liberal conservador. Aqui, ó. O liberalismo é contra o nacionalismo. Tá? Ele é contra, pois vê o Estado-nação como um entrave ao livre mercado, uma vez que através dos Estados-nações cria-se o protecionismo e o protecionismo é antiliberal. Pelo menos de um ponto de vista teórico, do ponto de vista prático, a gente sabe que protecionismo também é uma política adotada dentro de modelos liberais. Não estou falando de um ponto de vista teórico. Tá? Então, o liberalismo ele é contra o nacionalismo. Tá? Do mesmo modo, o comunismo também é contra o nacionalismo. O comunismo acredita que os Estados-nações devem ser abolidos, né, que eles vão dizer que é uma invenção burguesa, pois eles representam um fragmento da superestrutura que oprime o proletário e que deve ser, com o tempo, substituído por um regime comunista. Tá? Então, tanto o liberalismo quanto o comunismo são contra a ideia de nacionalismo. Tá? São características comuns entre o liberalismo e o nacionalismo. Agora pensemos junto aqui comigo, alunoide do MEC. Disso se segue que liberalismo é uma forma de comunismo ou vice-versa? Eu estou citando uma característica comum entre os dois, né? Veja bem, os dois são contra o nacionalismo. Né? Além disso, para citar mais características comuns, aqui está errado, os dois são antiteocráticos. Então, tanto o comunismo quanto o liberalismo, eles são antiteocráticos, no sentido, o liberalismo ele tem aquela ideia do ecumenismo, do laicismo, né? Que você pode ter a sua religião que você quiser, contanto que você mantenha ela dentro do armário e tal, né? Eu já fiz críticas sobre essa concepção teológica dentro do mundo liberal, é uma concepção antiteocrática, tá? E o comunismo, como ele é ateu, ele também é antiteocrático. Então a gente está vendo mais uma característica comum entre o liberalismo e o comunismo. Do mesmo modo, o comunismo e o liberalismo, os dois são globalistas. Né? Eles têm pretensão de dominação global e estabelecimento de um regime único. Né? Do mesmo modo, tanto o liberalismo quanto o comunismo têm como efeito o estrangulamento de culturas locais. Né? Então, não há mais uma particularidade local das culturas. No liberalismo, as culturas vão se transformar em mercadorias a serem exportadas e, em muitos casos, ideias a serem negadas quando são contra os valores morais da sociedade aberta. Né? No comunismo também você vai ter uma massificação e uma destruição das culturas individuais em prol da cultura do proletariado. Tá? Então são anticulturas nacionais, anticulturas locais. Né? Estamos dizendo aqui uma série de características comuns do liberalismo e do comunismo. Tá? Disso se segue que eles são iguais? Obviamente que não. Quer dizer, então, eu estou te dizendo, olha, o liberalismo e o comunismo, eles têm muitas coisas em comum. Tá? Esse é o ponto que eu estou tentando te mostrar. Agora, disso você pode forçar uma relação e dizer que o comunismo ele é uma forma de liberalismo ou que o liberalismo ele é uma forma de comunismo? Não, né? Obviamente que não. Né? Dizer que liberalismo é igual ao comunismo baseado unicamente em suas características comuns seria como dizer que cachorros são iguais a cavalos, pois ambos são mamíferos, são terrestres, têm 4 patas e rabo. Logo, né? Aqui é uma citação importante, tá? Talvez um mais conceitual, né? Não é possível
concluir que dois entes são iguais, né? Dois entes pode ser dois animais, pode ser... Eu estou usando ente que é o termo filosófico mais geral, tá? Fascismo, regime militar, comunismo, esquerda, tá? É tudo ente, né? Não é possível concluir que dois entes são iguais só porque eles possuem algumas características em comum, tá bom? Então, esse é o ponto que eu estou tentando te mostrar, né? Quando você diz, olha, o regime militar possui características, sei lá, investimento estatal na economia. Daí a esquerda possui investimento estatal na economia. Sim, são características comuns, ok, posso até concordar contigo sobre isso. Só que você, Marcelo Andrade, você não pode concluir que são a mesma coisa, que o regime militar é de esquerda, baseado unicamente nessas características, tá? E isso aqui vale para qualquer tipo de comparação, não só regime militar e esquerda, tá? Então, somente com características comuns você não consegue forçar uma relação de igualdade. Perfeito? Tá. Somente é possível forçar uma relação de igualdade dando um salto lógico, que é a parte que eu vou te falar sobre o salto lógico, né? Assumindo que os dois são iguais porque sim, tá? Então, dar um salto lógico vai dizer assim, ó, são iguais porque são iguais, tá? Entretanto, o salto lógico para formar uma relação sinonímia não deve ser feito assim na loucura. Em algumas situações, poder-se-ia dar um salto lógico, mas não nessa situação do regime militar. Aqui faltou até um negrito aqui, porque isso aqui é importante. Bom, em que situação um salto lógico desses é aceitável? Né? Seria aceitável se, digamos, que no exemplo do experimento mental, tivéssemos um Rottweiler em uma sala e um Doberman em outra. Né? Na verdade não fala Doberman, fala Doberman, né? Que o O em alemão é mais fechado. Rottweiler e Doberman. Né? E o A também não é man, é man. Né? Doberman. Aí nesse caso, tá? Então vamos tentar explicar assim. Ó. Digamos que nesse experimento mental você tivesse um Rottweiler e um Doberman. Tá? Eles têm várias características comuns, tá? E uma quantidade de característica comum tão grande, mas tão grande mesmo, que dá pra dizer, por mais que não seja igual, dá pra você, dentro do critério da razoabilidade, dizer, ok, são sinônimos, né? Um Rottweiler, ele é um sinônimo de um Doberman, tá? Mas por que esse salto ele faz sentido? Porque é muita característica em comum, tá? Não é duas, três características, né? É uma grande quantidade de características comuns, né? Bom, vamos ver aqui, ó. Vou começar de novo o parágrafo aqui. Eu sinto que eu estou acelerando muito. Eu não quero perder o ouvinte. Seria aceitável se, digamos, no exemplo do experimento mental, tivéssemos um Rottweiler em uma sala e um Doberman em outra. Aí, nesse caso, as características comuns deles são tão grandes, mas tão grandes, que daria para aceitar, dando um salto lógico, que são dois animais iguais. Ainda assim, fazer isso é forçar a barra, pois um Doberman é diferente de um Rottweiler. Mas, vá lá, digamos que são iguais. Tá? E nesse caso, parece razoável dizer que são sinônimos. Tá? Então, você dizer que um Rottweiler e um Doberman eles são sinônimos, por mais que eles não sejam totalmente iguais, eles possuem um número de características tão grande, né? Pô, os dois são terrestres, os dois são mamíferos, os dois têm quatro patas, os dois têm rabo, os dois comem mais ou menos a mesma quantidade de ração, os dois são capazes de guardar a sua casa, os dois são cachorros de pelo curto, os dois são cachorros que são escuros, né? Então perceba que quando tu diz que tanto faz você comprar um Rottweiler ou um Doberman, ainda que eles não sejam iguais, como eles são tão parecidos na função, tá? Tu até pode dar um salto lógico e dizer tanto faz, tá? São sinônimos, tanto faz, né? Tanto faz é o critério usado pelo Quine, lá do negócio para saber quando duas coisas são sinônimos, né? Ele diz assim que é um termo latino. Como é que era o nome daquele termo, cara?
acho que é permutação salva ou salvo veritate, né? Que é a ideia que se tu quiser saber se dois termos são sinônimos, você deve trocar um pelo outro na frase, e se a frase manter o mesmo sentido, os termos são iguais, né? Então, se por exemplo, se tu quer comprar um cachorro para guardar a sua casa, você pode comprar tanto esse cachorro aqui, um Doberman, quanto esse cachorro aqui, um Rottweiler, né? Qualquer um vai conseguir cumprir a função de cuidar da sua casa, tá? E por isso que é o tanto faz. Então, dentro desse critério da permutação salvo veritate, talvez daria para dizer que são sinônimos, né? Claro que isso aí tem uma relação envolvendo o problema do funcionalismo, né, da função de cada... tu está tentando formar um sinônimo em cima de uma função, mas isso é muito complicado, não vou entrar nisso porque não precisa, tá? Bom, dois animais que você não gostaria de encontrar caso fosse um ladrão invadindo uma casa, tá? Então, que nesse sentido, né, são dois animais que cumprem a mesma função, tá? E que tem tantas características incomuns que você pode dizer dentro de um critério de razoabilidade que são sinônimos, tá? Mas voltando. A tese de que o regime militar foi de esquerda mostra-se evidentemente falsa, e quem afirma isso o faz pois dá um salto lógico que não é possível de ser feito do modo razoável, né? Seria mais ou menos, vamos pegar o exemplo dos cachorros aqui, ó. Imagine que tivesse um Doberman aqui, né, e um Chihuahua aqui, né? Daí nesse caso são iguais, tem muitas características em comum, mas são iguais? Não, daí não, porque o Doberman consegue cuidar da sua casa, né? O Chihuahua não vai conseguir, tá? Então o salto lógico ao comparar um Doberman com um Chihuahua não é um salto razoável, tá? Porque não são dois animais iguais, tá? É nesse sentido que eu estou falando. Bom, então dizer que o regime militar brasileiro foi de esquerda é como dizer que gatos são iguais a cachorros, pois eles possuem 4 patas, são mamíferos, são terrestres e têm cauda, tá? Bom, então a refutação desse tipo de delírio da bolha liberal conservadora já poderia parar por aí. Contudo, cabe a nós aprofundar um pouco mais o assunto. Tá, então até aqui, só para parar aqui, até aqui o Marcelo Andrade já foi completamente refutado na ideia de que o regime militar é de esquerda, tá? Não é possível afirmar somente com algumas características comuns que o regime militar foi de esquerda, tá bom? Entendeu isso? Tá? Se você não entendeu o que eu estou falando, você volte e assista o vídeo de novo, tá? Eu não quero tomar muito tempo explicando de novo, tá? Mas eu acho que eu fui bastante claro no que eu estou dizendo aqui, né? Mas ainda dá para aprofundar muito mais e mostrar talvez o quão errado o Marcelo Andrade tá, né? Então aqui, ó, vamos lá. Contudo, cabe a nós aprofundar um pouco mais o assunto. Voltamos ao exemplo dos cientistas e dos dois animais em salas distintas. Como seria possível, então, para os cientistas descobrirem se os animais são iguais? Ora, se acabamos de mostrar que citar características comuns não leva necessariamente à resposta, o que poderia ser feito para saber se os dois animais são iguais? Pensemos, né? Então, o cientista está lá numa sala e o outro está na outra, e eles ficam citando característica, né? Característica comum, tá? Só que, conforme eu te mostrei, você não tem como forçar uma relação de sinônimo, né, somente com características comuns, né? A não ser dando o salto lógico, e no caso o salto lógico ele tem que passar por um critério de razoabilidade, né? Bom, como então é possível responder essa questão, né? Se são iguais ou se não são iguais, né? Então imagine que um cientista diga: nosso animal é um mamífero, o de vocês é? E do outro lado vem uma resposta negativa. Digamos que alguém responda: não, o nosso é um réptil. Aí então é possível concluir que os dois animais são diferentes. Você não precisa saber exatamente quais animais estão em cada sala, mas somente com essa informação você consegue entender que são animais diferentes, tá? Então você pode ter um cachorro numa sala, que é um terrestre, mamífero e tem cauda, e você pode ter uma iguana na outra sala, que é terrestre, tem cauda, né, 4 patas, mas não é mamífero, é um réptil, tá? E
Nesse caso, né, a informação é necessária e o suficiente para se concluir com 100% de certeza que são animais diferentes. Então, a partir do momento que tu sabe, olha, nessa sala a gente tem um réptil, né, e nessa outra sala a gente tem um mamífero, você pode dizer que não são iguais. Tá? Você pode cravar o martelo e falar não são dois animais iguais. Tá? E você crava isso com 100% de certeza, e essa informação de réptil, mamífero, é uma informação necessária e suficiente para concluir, tá? Nesse caso. Note um detalhe muito interessante. Mesmo sem saber exatamente quais animais estão em cada sala, você consegue afirmar que eles são diferentes nesse caso. Tá? Ou seja, você não precisa saber precisamente que animal está em cada sala. Tá? Assim como você não precisa saber exatamente qual animal está em cada sala, você não precisa ter uma definição muito precisa sobre o que é o regime militar e sobre o que é a esquerda. Tá? Somente baseado em uma ou outra diferença você já consegue ver que são completamente contrários. Né? E aqui tem um ponto interessante do texto, que é uma outra citação conceitual, tá? Que é a seguinte: para você saber se duas entidades são iguais, busque não somente as suas semelhanças, mas também e principalmente busque suas diferenças. Tá? E aqui que está a maldade da argumentação do Marcelo Andrade. Quando ele vai forçar que o regime militar é de esquerda, ele vai tentar te dar só as características comuns. Tá? E ele vai esquecer de te dizer as características contrárias da esquerda e do regime militar. Tá? Então ele pega as características comuns, dá um salto lógico lá, logo a ditadura militar é de esquerda. Né? Então, e as diferenças entre os dois regimes ele simplesmente não fala porque não é conveniente para ele falar. Né? Então a maldade da argumentação, o mau caratismo da argumentação, ele está aí. Né? Tanto pela parte de tu dar um salto lógico que não cabe dentro do critério da razoabilidade, quanto pelo fato de você ignorar as diferenças significativas entre os dois sistemas. Tá? Entre o regime militar e a esquerda. Tá bom? Bom, então para refutar de uma vez por todas a pífia ideia de que o regime militar não foi de esquerda, basta encontrar pelo menos uma vez essa relação de réptil e mamífero, ao comparar o regime militar e a esquerda. Né? Ou seja, precisamos buscar as diferenças, e se não encontrarmos nenhuma significativa, poderemos, nesse caso, dizer que são iguais e que o regime militar foi de fato de esquerda. Tá? Então, assim como no exemplo dos cientistas, você saber que um é mamífero e outro é réptil já é suficiente para você dizer que não são iguais, no caso da comparação entre regime militar e esquerda, se você encontrar uma boa diferença entre os dois, você já pode afirmar categoricamente que não são o mesmo regime. Tá? Bom, existe algo radicalmente, no sentido raiz do termo, né? Radical vem de raiz, né? Contrário no regime militar com o comunismo e a esquerda? Existe alguma característica que separe os dois de um modo extremo? Existe a relação réptil-mamífero nesse caso? Sim, existe. Tá? Existe um documento histórico, que é a Constituição Brasileira de 1967, onde são ressaltados os princípios do capitalismo. Dentre esses, ressaltamos a propriedade privada. Né? Você pode acessar a Constituição de 1967 no link, se atente ao artigo 150. Vamos abrir aqui, ó. Eu não vou ficar lendo todos os artigos, tá? Porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Vamos abrir aqui, já vamos dar uma olhadinha no artigo 150, tá? Que eu vou te mostrar o comunismo terrível, o esquerdismo pleno aqui que o Brasil estava vivendo nos anos 60. Olha só, vamos lá. Olha se isso aqui, na Constituição Brasileira de 1967, artigo 150. Olha que comunismo que é essa Constituição. Olha que esquerdismo, olha o esquerdismo da Constituição aqui, ó. Vamos lá, ó. A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, né? O comunismo, o esquerdismo adora proteger a vida, né? A gente sabe disso, né? A liberdade, isso aqui é um negócio que o esquerdismo adora também, proteger a liberdade, né? A segurança e a propriedade, que é um negócio que o comunismo adora defender a propriedade privada dos meios sociais de produção, viu? Isso aqui é uma Constituição de esquerda, viu? Ó,
Aqui, ó, Constituição esquerdista, ó. Vamos pegar uns parágrafos aqui, ó. Parágrafo 5º. É plena liberdade e consciência. Isso aqui é esquerdismo, viu? Liberdade e consciência é esquerdismo puro, né? E fica assegurado aos crentes o exercício dos cultos religiosos. Isso aqui é esquerdismo. Porra, isso aqui é esquerdismo puro, né? Assegurar culto religioso é um negócio esquerdista, viu? Né? É. Que não contraria a ordem pública e o bom costume. Claro, isso aqui tem o critério da razoabilidade, né? Você pode ter liberdade religiosa, mas tem que ter um certo limite. Você não pode pegar, sacrificar uma criança num cemitério em nome do exercício do culto religioso, né? Tem que ter limite, né? Não é assim na loucura. Mas tá vendo aqui o regime militar, ó, defendendo a liberdade de culto religioso, defendendo a liberdade de consciência. Parágrafo 8 aqui, ó, mais um aleatório aqui, ó. É livre a manifestação do pensamento, de convicção política ou filosófica, e a prestação de informação sem sujeição à censura. Isso aqui é tudo esquerdismo, ó. Isso aqui é esquerdismo puro, ó. Constituição brasileira, esquerdismo puro aqui, ó. Manifestação livre de pensamento, esquerdismo, né? Convicção livre política, esquerdismo. Convicção filosófica, esquerdismo aqui, né? Então, eu não vou me ater muito, tá? Você pode ler com calma se você quiser. Você pode ler a Constituição Brasileira de 1967, que é um documento histórico, e você vai ver que existem diferenças significativas entre aquilo que os militares pensavam o Brasil naquela época do que aquilo que a esquerda pensava o Brasil naquela época, em específico com relação à noção de propriedade privada, porque a esquerda naquela época se caracterizava pela luta pelo fim da propriedade privada dos meios sociais de produção, né? E o regime militar, na Constituição, endossa a ideia de propriedade privada, liberdade, livre iniciativa, né? Então, existe uma diferença gritante, tá, na Constituição do regime militar sobre isso. Agora, eu não acredito em Constituição porque é papel pintado e papapá. Claro, você pode pegar entrevistas de líderes militares na época, você vai ver que não há defesa de qualquer pauta esquerdista naquela época, dessas, pelo menos dessas principais, né? Você vai poder ler até literatura escrita por militares que viveram naquela época, como é o caso do Carlos Alberto Brilhante Ustra. Você vai ler o livro dele, você vai ver que não há qualquer interesse em defender a esquerda, né? Então, o que eu estou te mostrando assim, é que existem diferenças, que não é pequenas diferenças, é diferença significativa, é a diferença de um Doberman para um Chihuahua, né? E essas características diferentes, tá, de uma vez por todas, elas enterram a possibilidade do regime militar ser de esquerda. Não sei se tu entendeu o que eu tô te falando, tá? Então não faz o menor sentido o que o Marcelo Andrade está falando, ele está completamente errado, tá? Bom, vamos seguir aqui. O regime militar defendia a propriedade privada. A esquerda defendia o fim da propriedade privada, ó, duas coisas contrárias. Logo, temos aí pelo menos uma diferença radicalmente significativa entre os dois, né? E essa única diferença não é só uma, são várias, mas uma que seja desse tipo já prova que não é igual, que você não pode afirmar que o regime militar é de esquerda, né? Ao identificarmos essa diferença, encontramos assim a relação réptil-mamífero. E diante dessa relação, é logicamente impossível afirmar que o regime militar foi de esquerda ou foi comunista, tá? Então, 100% refutado, tá? Dizer que o regime militar foi de esquerda não faz o menor sentido, né? Não tem lógica nenhuma, não é lógico você dizer que o regime militar foi de esquerda, tá? Lembrando que essa é somente uma diferença. Poder-se-ia elencar inúmeras outras. A verdade é que quanto mais você estuda o regime militar, mais diferença você encontra, né? No caso, entre a esquerda e o regime militar, né? O regime militar não foi de esquerda, e inclusive é uma falta de respeito histórico com os militares da época fazer uma afirmação desse tipo. Por isso que é tão grave a afirmação do Marcelo Andrade, por isso que eu tô tão puto com isso, cara, né? Por isso que esse vídeo existe, né? Porque não é só uma mentira, você tá cuspindo na cara de todos os direitistas que viveram naquela época e defenderam a direita contra a esquerda. Muita gente que deu a vida, inclusive. E muita gente que depois que terminou o regime militar foi perseguido pela esquerda e ficou a vida inteira sendo perseguido pela esquerda, como é o caso do Cabo Anselmo, por exemplo, né? Lembrando aqui de cabeça. O Ustra também, né?
professor de história em questão, no caso Marcelo Andrade, que fez essa afirmação absurda, deveria ter vergonha de si mesmo. Tá? Isso aqui não é uma afirmação feita por uma pessoa séria, por uma pessoa realmente comprometida com a história do Brasil. Tá? Então é inaceitável e eu não tenho respeito nenhum pelo Marcelo Andrade, justamente por esse ponto. Né? Alguém que defenda isso, que regime militar foi de esquerda, assim, o cara não bate o tico-teco. Tá? QI 2 dígitos, né? QI temperatura ambiente, um cara que fala isso. Tá? Então, é isso que eu penso e digo assim pra ti, estou puto com isso, tá? Tô puto com essa comparação, tá? Mas, que nem eu disse, eu tô tentando tratar essa pessoa com respeito, tá? Mesmo que eu não tenha respeito nenhum por ele, tá? Então não gosto do Marcelo Andrade, tá? Acho um maluco, tá? E não é só maluco, entendeu? É que, tipo, é maldade mesmo, cara, porque não é possível que ele não saiba, tipo, as diferenças entre os... simplesmente ele meteu o louco, assim, não, agora, como tem Estado, eu não gosto de Estado, logo o regime militar é de esquerda. Vendedor de curso é brabo, bicho, impressionante, cara, é impressionante, cara. Bom, aqui eu fiz uma... Deixa eu diminuir aqui um pouco. Aqui eu fiz uma recapitulação da argumentação, que é como se fosse um resumo. Tá? Você leia... Isso aqui é um resumo da argumentação apresentada. Tá? Se você ficou com dúvida alguma coisa, tá? Você dê uma olhada. Tá? Estão falando comigo aqui no telefone. Tá? Depois eu vejo. Tá? Então, mas basicamente eu vou tentar te explicar. Assim. Então, ponto 1. Somente com características similares entre duas coisas que você quer comparar, você não consegue forçar uma relação de igualdade. Dizer que regime militar é de esquerda só porque ele tinha Estado, né? Isso não é possível de ser feito. Tá bom? Fechou? Entendeu? Se não entendeu, volta o vídeo. Né? E o ponto 2 é que existem diferenças significativas, e não é pequenas diferenças, como um Doberman e um Rottweiler, é diferença, tipo assim, é um réptil e um mamífero. São duas coisas completamente diferentes, né? Então existem diferenças muito grandes entre o regime militar e a esquerda. Tá? Então logo não é possível você afirmar que o regime militar foi de esquerda. Tá bom? Agora o cara tá em 2024 e ele ainda tem essa... depois de velho, cara, se fosse um jovem, cara, depois de velho, o cara vinha com... Tá, vamos... Eu falei que vou respeitar, tá bom? Então essa era a parte 1 do artigo. Tá? Marcelo Andrade está completamente refutado. Tá? Quem quiser me refutar, grave um vídeo me desrefutando, né? Ficarei feliz em ver, eu quero ver o que vai ser inventado, né? Quero ver como é que os caras vão defender que o regime militar é de esquerda. Né? Bom, parte 2 aqui, talvez seja uma parte da filosofia talvez mais antropológica com relação ao espírito do nosso tempo. Deixa eu ver quanto tempo eu já falei aqui, meu Deus do céu. 44 minutos, cara. E essa era a parte 1. Vamos lá, parte 2. Então aqui a gente tem uma foto, deixa eu diminuir aqui para ficar mais fácil de ver, a gente tem os presidentes do regime militar, né? O Castelo Branco, Costa e Silva, o Médici, né, que tem um sobrenome muito shed, o nome dele era Emílio, e o sobrenome dele era Garrastazu Médici, né? A gente tem o Geisel e o Figueiredo, que é o avô do Paulo Figueiredo, tá? Que é um comentarista neocon também, diga-se de passagem. Bom, essa parte do artigo, tá, ela tá mais pesada em termos filosóficos, né? Então eu vou ter que te explicar com muita calma, tá? Tá, vamos lá. Bom, deixa eu aumentar aqui. Bom, agora cabe uma investigação do porquê existe esse delírio por parte da direita brasileira. Tá? Então eu te mostrei, ó, é um delírio você achar que o regime militar é de esquerda, assim, o cara que fala isso é um maluco, não tem pé nem cabeça você afirmar isso, né? Já foi demonstrado, agora a gente vai buscar o porquê, né?
que existe aqui uma idealização da atual direita brasileira sobre o que é ser direita. Na atual teologia política brasileira, ser de direita... tem um corno fazendo barulho, cara. Quer dizer, os caras estão me ligando no meio do negócio, depois o cara começa a fazer barulho aí, cara. Tá difícil hoje, hein? Eu vou ter que mexer na edição depois se eu conseguir diminuir. Bom, na atual teologia política brasileira, ser de direita, para a bolha neocon, que a bolha neocon é o liberal, que se diz liberal conservador, né, é defender o liberalismo completo e sem ressalvas. Né. Qualquer falha na defesa do liberalismo, por menor que seja, é considerada uma forma de esquerdismo. Associa-se hoje ser de direita a defender completamente o liberalismo sem ressalvas. Né. Então, para você ser, para essa bolha neocon, para tu ser visto como alguém de direita, você precisa defender o liberalismo. Né? E a pauta moral lá do liberal conservadorismo. Né? Isso aqui é a teologia política brasileira atual da direita. Né? Teologia política tem uma nota aqui, que isso aqui não é um conceito meu, tá? Isso aqui é um conceito de um alemão aí, né? Do Carl Schmitt. Eu vou ler essa nota aqui. Se eu clicar aqui, acho que eu vou lá para a nota, né? Exatamente. Bom, caso você não saiba o que é teologia política, né? Teologia política, né? Politische Theologie é um termo criado por Carl Schmitt em 1922, né? 1920, que refere-se a um conjunto de crenças metafísicas que amparam um determinado governo. Na modernidade, essas crenças metafísicas não necessariamente são crenças religiosas. Pode ser, no caso do capitalismo, a ideia metafísica de liberdade. Né? O que o Carl Schmitt está tentando mostrar na Politische Theologie é que a modernidade ela se constitui pelo abandono do homem com relação a Deus. Né? Só que é impossível você abandonar a metafísica. Então tu abandona Deus, de um ponto de vista metafísico, mas você vai precisar de outro Deus. Né? E no caso do mundo liberal, a ideia... Que seria o novo Deus, né, que seria a teologia política do mundo liberal, é a ideia metafísica de liberdade. Tá? A liberdade ela é metafísica porque ela não pode ser demonstrada, tá, de um modo físico. Tá? Mas enfim, só um parênteses. Né? A noção de teologia política, né, Politische Theologie, assemelha-se muito com a noção de fórmula política de Gaetano Mosca de 1896. Né? Contudo, não são iguais. Né? Teologia política tem seu foco em valores sociais de origem metafísica, enquanto que a fórmula política refere-se mais a estruturas físicas e culturais de poder impostas por minorias organizadas sobre maiorias desorganizadas. Tá? Então aqui é só uma nota te dizendo que o conceito de teologia política ele é muito similar ao conceito de fórmula política, tá? Mas não é a mesma coisa, porque a teologia política ela tem um caráter mais metafísico, enquanto que a fórmula política ela tem um caráter mais fisicalista. Né? Mas eu queria te dizer assim, ó, a ideia por trás de teologia política, deixa eu ver se eu consigo voltar clicando aqui. A ideia por trás da teologia política é que seriam crenças que você acredita, crenças metafísicas que tu acredita que seja verdadeira. Tá? E na atual direita brasileira, tá? Ser de direita... Tá, para o liberal, que se diz liberal conservador, é defender o liberalismo completo e sem ressalvas. Então qualquer crítica que você faça ao liberalismo vai ser encarada como um esquerdismo no atual estágio da teologia política brasileira. Tá bom? Então isso aqui, tá, é a mentalidade, tá, que seria o espírito do tempo, tá, que o brasileiro tem hoje, tá, o brasileiro de direita. Tá? E daí que você entende, né? Por isso que os caras dão um salto e dizem, não, logo a ditadura militar era de esquerda, né? Porque ela não era 100% liberal. Logo o Enéas era de esquerda, logo o fascismo era de esquerda, entendeu? É por causa disso, é por causa da atual teologia política brasileira, que não consegue ver nenhuma direita a não ser que seja direita liberal. Tá? É nesse sentido. Tá? Não sei se eu me fiz claro, mas esse é um conceito lá do Carl Schmitt. Tá? Bom, então se a ditadura militar não cumpriu exatamente letra por letra o que é ser direita para o neocon hoje,
Logo, esses malucos pensam por eliminação que o regime militar foi de esquerda. É exatamente daí que surge a expressão do historiador anticomunista, Marcelo Andrade, que a ditadura militar foi uma direita canhota. Tá? Por quê? Porque a verdadeira direita não é o regime militar. Tá? A verdadeira direita é o quê? É o liberal que se diz liberal conservador. Tá? Então, como a ditadura militar ela não foi 100% liberal, que se diz liberal conservador, logo, os caras, no delírio, os caras dizem que é esquerda. Tá entendendo o nível de burrice, o nível de loucura, cara? Ó, vamos lá. Ele, no caso Marcelo Andrade, vê que a ditadura militar estava à direita da esquerda, comunista, mas como não estava exatamente dentro do ideal teológico político da bolha neocon, então também é uma forma de esquerdismo. Né? Eis aí talvez o ponto mais importante desse artigo, mais importante até mesmo que a refutação do argumento, que é a parte 1. Né? 2 pontos. Né? Esse é um ponto interessante aqui, eu vou explicar ele. Né? A atual intelectualidade de direita brasileira tem como sua teologia política a total, completa e incondicional fé no liberalismo como seu Hamashia. Né? Hamashia é um termo hebraico que significa rei. Né? Peraí, eu tenho uma nota aqui anotada. Hamashia é um termo hebraico do Antigo Testamento que poderia ser traduzido como o Messias. A palavra Messias, por sua vez, significa aquele que foi ungido com óleo. E no contexto do Antigo Testamento, aquele que era ungido era o rei. Né? Que, na verdade, no contexto hebraico, o rei ele é o salvador do povo de Israel, no caso. Né? Por isso que eles negaram Cristo, né? Porque diz que o Cristo não era o rei, mas não era o rei porque não era o salvador do povo de Israel. É nesse sentido. Né? A tradução Hamashiach para o grego é Christos. E daí vem a palavra Cristo. Né? Então, assim, quando eu estou dizendo que o Hamashiach moderno do mundo liberal, do atual, da pós-modernidade é o liberalismo, é porque existe uma crença por parte desses malucos do liberal que se diz liberal conservador, que o liberalismo vai salvar a humanidade, que o liberalismo é o rei, que o liberalismo é o salvador, que o liberalismo ele é o ungido, que ele é o Messias, que ele é o Hamashiach, nesse caso. Tá? Toda e qualquer pessoa que seja, inclusive eu, que faça críticas ao liberalismo, é vista no atual estágio da intelectualidade de direita brasileira como um herege do culto do liberal que se diz liberal conservador. Então, a teologia política, ela elegeu um culto, que é o culto do liberal conservador, teologia política de direita. Tá? E qualquer crítica ao liberalismo, você é visto como um herege. Você é visto e logo você acaba... Adivinha o que você vira se você faz uma crítica ao liberal conservador? Adivinha só, você vira um esquerdista. Né? Entretanto, no nosso entendimento, isso é um erro. Cabe aqui lembrar ao leitor liberal, que se diz liberal conservador, o posicionamento da Igreja Católica a respeito do liberalismo. Seria interessante eu botar essa parte no texto, eu resolvi botar, né? Então, para quem não sabe, a Igreja Católica condena o liberalismo desde 1832, na encíclica Mirari Vos. Né? No caso, essa encíclica em específico, ela é uma encíclica que fala que ela critica a separação da Igreja e Estado, tá? A Igreja Católica também condena o liberalismo na encíclica Quanta Cura, que é uma encíclica de 1864, que é uma encíclica que tem como anexo o sílabo dos erros, né? E no sílabo dos erros existe que seria o sílabo dos erros é uma lista de coisas que a Igreja Católica considera errada, e lá você vai ter críticas tanto ao racionalismo quanto ao liberalismo, tá? Essa é uma posição de 1864, muito antes do Concílio Vaticano II, tá? Na encíclica Dioturnum também, né, que é uma crítica que eu encaro essa encíclica mais como uma crítica às ideologias coletivistas, como o comunismo. Tá? E também na famosa encíclica Rerum Novarum, de 1891. Tá? Essa talvez seja a encíclica mais famosa que existe para esse assunto, né, que é uma encíclica que fala sobre a doutrina social da Igreja, que eu até gostaria de fazer uma leitura comentada dela no futuro, mas agora eu estou muito ocupado e eu não tenho tempo. Tá?
Bom, este padre aqui, tá? Peraí, deixa eu ver se eu diminuo aqui, ó. Não dá pra ver inteiro, né? Bom, fotografia de Sua Santidade, Papa Leão XIII, em 1878, criador da Rerum Novarum. Tá? Este senhor aqui, ele é o criador da Rerum Novarum. Isso aqui é uma foto real em preto e branco, não é uma pintura. Tá? Esse senhor foi o criador da Rerum Novarum. Tá bom? Provavelmente dirão que a Igreja Católica é esquerdista. Que a Igreja Católica é também uma direita canhota. No atual estágio da direita brasileira, por causa da atual teologia política, que é o que eu já expliquei, nada que não seja totalmente pró-liberalismo pode ser aceito como de direita. Isso vale para o regime militar brasileiro, vale para o fascismo, vale para o Enéas, vale para o Bolsonaro e vale até mesmo para a Igreja Católica. Tá? Então você só vai ser considerado de direita por esses liberal que se diz liberal conservador se você for 100% alinhado com o liberalismo desse liberal que se diz liberal conservador, que é o lado direito da moeda lá, conforme dizia o Enéas, né? O mais grave de toda essa situação é que esse tipo de delírio, de achar que o regime militar foi de esquerda, foi dito por um senhor já de idade, né? Esse tipo de loucura é esperado para jovens, né? Tem-se aí nos jovens influenciadores da direita delírios do tipo, né? Isso aqui é uma argumentação que você vai ver muito na atual bolha da direita. Ó. No fascismo teve sindicato, tem sindicato aqui no fascismo. Né? No governo do PT também tem sindicato. Logo, o fascismo, sindicato, o PT, sindicato. Logo, através do meu rigor metodológico, a mente do cara explodindo assim. Logo, o fascismo é de esquerda. Só que assim, ó, olha só, vamos dizer assim, ó, por que eu não fiquei pé da vida com o rigor metodológico? Primeiro porque eu não defendo o fascismo, tá? Se você quiser dizer que o fascismo é de esquerda, você pode defender o que você quiser, tá? Spoiler, não é, tá? Não é de esquerda, né? Mas se você quiser defender, você faz se quiser, eu tô me lixando pro fascismo, tá? Mas por que eu não fiquei puto com ele, cara? Porque é um jovem, tá? É um guri novo, ele ficou bravo porque eu chamei ele de guri. Mas é um guri novo, pô. Tá? É esperado de um aluno de graduação, de um acadêmico, de uma pessoa que não tem talvez um treinamento filosófico mais aprofundado, que esse tipo de comparação faça sentido, né? Você não vai esculhambar um aluno de graduação que faz esse tipo de raciocínio. Você vai entender e vai explicar pro cara, ó, isso aqui não faz sentido, você não pode comparar por isso, esse motivo, tá? Então, tipo, eu não fiquei puto com o rigor metodológico, só que eu fiquei puto de verdade com o Marcelo Andrade, cara. Porque o rigor metodológico é um jovem, pô. O jovem é natural, entendeu? O jovem, ele tá num estágio da vida dele que ele quer se provar, que ele quer dizer que ele é útil, que quer ser uma autoridade, alguma coisa. Isso é perfeitamente normal para um jovem. Então, você não deve ficar brabo com o jovem por causa disso, né? Mas o Marcelo Andrade, cara, ele é um cara velho, bicho. Você não é esperado, tá, de alguém velho esse tipo de comportamento, tá? Aliás, isso aqui é o famoso non sequitur, né? É esperado esse tipo de pensamento non sequituriano de jovens em processo de iniciação de vida intelectual. Sim, isso é normal, tá? Então eu tô dizendo assim, olha, o cara que olha assim pro fascismo e diz, olha, tem sindicato no fascismo. Ele descobriu que o fascismo tem sindicato. Daí ele olha o governo do PT e fala, opa, o governo do PT também tem sindicato. Tá? Logo nada, meu bom. Tá? Isso é um non sequitur, né? Que é uma falácia que diz que não se segue, né? Então, não se segue pelo fato do fascismo ter sindicato e o governo do PT também ter sindicato, que eles são sinônimos, tá? Não se segue, é non sequitur, né? Só que nem eu disse, pro jovem, pro cara que tá começando a vida intelectual, esse tipo de pensamento é normal e tá tudo certo, entendeu? Zero problema lá com rigor metodológico, tudo certo, né? Agora, o Marcelo Andrade, ele já não tem essa desculpa de ser um jovem. Marcelo Andrade é um velho já, tá?
Então, assim, ó, não se espere esse tipo de ideia burra de uma pessoa já de meia idade, de quase um idoso, né? Esse tipo de pensamento, né, de dizer que o regime militar é de esquerda, né, é um pensamento típico de aluno de graduação, tá? Não de professor. Tá? O Marcelo Andrade é um professor. Quer dizer, ele não deveria ter esse tipo de ideia, entendeu? Ele já deveria ter visto, já entrar num patamar um pouco, num andar um pouco maior, cara. Agora, um cara dessa idade, tá? Largar umas ideias dessa, bicho, é difícil, hein? Bom, aqui a gente tem um parágrafo, que é um parágrafo truncado aqui, que eu vou ter que explicar com calma, tá? Bom, vamos lá. O processo mental expresso por esse professor de história, no caso Marcelo Andrade, nos mostra claramente que a politique teologia da atual direita brasileira é a defesa plena do liberalismo. Ele, no caso Marcelo Andrade, teve a ideia maluca que ele teve porque o espírito do tempo permitiu que ele teve. Né? O que é esse atual espírito do tempo? No caso assim, ó, por que ninguém na história do Brasil no passado chegava nesse tipo de ideia? Né? Por quê? Porque a ideia ela é fruto de um espírito do tempo. Né? E o atual espírito do tempo, que é esse espírito da politique teologia liberal, né, faz com que pessoas, historiadores, cheguem à ideia maluca que o regime militar foi de esquerda. Né? Então, uma coisa que era impensável nos últimos anos, né, hoje é pensável. Por quê? Porque o espírito do tempo mudou. Né? E hoje, como a gente tem uma direita que é uma direita 100% liberal, que não tem como não ser liberal, porque se tu não for liberal, você não é direita mais, você é esquerda. Né? Como a gente tem esse espírito do tempo, surgiu a ideia do cara, de que não, o regime militar ele é de esquerda. Né? Então, deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Ó. No atual espírito do tempo, Deus está morto e foi substituído por crenças metafísicas liberais que esse senhor endossa. Tá? Então isso aqui é aquela velha história lá da morte do Deus que é descrito em Nietzsche, né? Que no caso Deus está morto, mas ele está morto no sentido de que ele não é mais a regra moral que baliza a ação das pessoas. Né? E no atual espírito do tempo, a regra moral que rege a cabeça, né, o aparato mental das pessoas, são as ideias metafísicas liberais, né, que são ideias que esse cara endossa. E que faz com que ele pense que qualquer pessoa que não seja liberal é de esquerda. Né? Então, a cultura, né, que esse é um termo do Spengler, né, que seria a noção da cultura de um tempo como de uma civilização, né? O Spengler pensava muito em ideia civilizacional, né? A cultura, ela é quase como se fosse um organismo vivo, né? Então a cultura atual do Brasil, da direita brasileira atual, que é a direita pós-moderna, da bolha neocon, né? Ela não aceita que você seja contra o liberalismo. Tá? Porque daí você virou, logicamente, evidentemente você virou um esquerdista. Né? Então, essa cultura é uma tecné, no caso, tecné é um conceito aristotélico que significa técnica, né? Que é aquilo que não é natural, mas que foi feito pelo humano, né? Que em um sentido mais amplo é caracterizado, o Jacques Ellul, ele vê a técnica como Jacques Ellul, um francês, um filósofo francês que estudava a filosofia da tecnologia. Ele vê a técnica como algo mais amplo, né? E no caso a cultura é uma técnica humana, né, que ela vai ser transversal e interconectada, né, transversal no sentido que ela vai alcançar várias áreas, história, filosofia, ciências sociais, economia, e ela é interconectada. Então um cara de humanas que seja liberal, ele vai ter mais ou menos o mesmo pensamento do cara que é de história, que seja liberal, porque é o mesmo, é interlinked. Né? Interlinked eu botei aqui em letra maiúscula por causa do Blade Runner, né? Recite your baseline, né? Diga sua linha, né? A blood black nothingness began to spin. Esse parágrafo ficou meio pesado, né? Tem muita coisa para explicar, né? Então a cultura em pós-moderna,
da bolha neocon, e aqui pós-moderna porque não é moderna, é pós-moderna, né? Aquela distinção feita pelo Nietzsche, né? Iniciada pelo Nietzsche, né? A cultura pós-moderna da bolha neocon é uma técnica transversal interconectada, que afasta o brasileiro de qualquer noção de sentido histórico divino, tá? Então, o que é afastar do sentido histórico divino? Afasta o brasileiro do sentido histórico, porque no passado a ditadura militar era vista como direita. Agora, por causa dessa cultura pós-moderna, do liberal que se diz liberal conservador, é preciso que se negue a história da ditadura militar como sendo algo de direita. Então, você afasta o brasileiro da noção de sentido histórico da ditadura militar sendo algo de direita. E também divino, porque você substitui o Deus tradicional cristão pelo Deus do liberalismo, né? Do negócio da politique e teologia, né? Reformulando conceitos através da ideologia para que através de si mesmo se autodestrua. Tá? Isso aqui eu vou falar mais pra frente aqui, né? O principal objetivo desse tipo de afirmação por parte desse professor, no caso o Marcelo Andrade, é a destruição completa da história da direita brasileira, para que no futuro somente seja aceito como direita aqueles que se curvam à teologia política liberal. Tá? Isso aqui eu já expliquei. Então, se você não for liberal, você não é direita. Tá? Só é possível ser direita sendo liberal, que se diz liberal conservador. Tá? Essa é a atual teologia política da direita brasileira. Tá? E por isso que ele chegou na conclusão, porque como esse é o espírito do tempo da direita brasileira, o cara chegou na conclusão, meteu o louco assim, não, o regime militar foi de esquerda, porra. Ai, cara. Ai, cara. Aí me bateu ideias radicais agora. Eu falei, ai, cara, ai, né? A lógica da dialética da semente, que é a terceira lei de Engels, nesse caso, vale até para a direita, né? Aqui eu vou ter que te explicar rapidamente. A pena que isso aqui já passou de 1 hora, cara. Mas eu acho que, cara, se tu chegou até aqui, eu vou te explicar um conceito bastante avançado que se você não entender, não tem problema, tá? Bom, existe um negócio chamado dialética, que é o básico, talvez você conheça, né? A dialética é a noção de que existe uma tese, tá? Que entra em confronto com uma antitese, né? E através desse confronto, dessas duas coisas, você vai ter a síntese, que é um produto resultante desse confronto, tá? Isso vale para muita coisa, né? Na natureza, e vale até para as ideias, né? Então, uma ideia bate com a outra, né? E dali sai talvez a ideia melhor, que seria melhor naquele momento, né? Não é uma melhor no sentido absoluto em muitos casos, tá? Bom, isso é o básico da dialética, todo mundo sabe, né? Dialética começa lá com Heráclito, depois tem 3 nomes principais se você quiser estudar dialética. O primeiro nome é o Platão, o segundo nome é um medieval chamado Nicolau de Cusa, e o terceiro nome é o Hegel, né? Se tu quiser estudar dialética em Hegel, você deve olhar a Fenomenologia do Espírito e a Ciência da Lógica, né? Que é um texto que eu tentei ler em alemão, não entendi, e li em português e consegui entender mais ou menos muito sofridamente, né? Agora, a Ciência da Lógica, né? Onde é expressado o conceito de ser, do nada e do devir, ela faz parte do jovem Hegel, né? Que seria o Young Hegel, que daí depois vai ter um Hegel mais da maturidade, né? O pessoal diz que o Hegel jovem é um pensamento mais de esquerda, e o Hegel antigo, mais velho, ele é o pensamento mais à direita, né? Que o Hegel mais velho, ele tem ideias muito boas sobre a história da filosofia, e ele tem bons insights sobre a filosofia do direito, né? Sobre a ideia de justiça e filosofia do direito e tal. Bom, mas esses 3 que eu te falei, eles são os principais em ponto de vista de você entender o que é dialética, mas eles não são tudo quando você fala em dialética, né? Você vai ter o Marx e o Engels, né? Agora, o Engels escreveu um texto, né, que chama Dialética da Natureza, né? Que é um texto onde ele vai apresentar algumas leis, e a terceira lei
Não é algumas leis, são 3 leis naquele livro. Tá? A terceira lei é a famosa lei da negação da negação. Tá? Também chamado desenvolvimento através de suas contradições. Tá? Que funciona mais ou menos do seguinte sentido. Tá? Bom, quando você pensa em negação da negação, se tu não entender essa parte, tudo bem, tá? Sem problema. Quando você pensa em dialética, você perceba que a antitese está negando a tese. Né? Então há uma negação. Né? São 2 ideias que se chocam e é negado. E daí sai uma síntese. Tá? Agora, isso seria como se fosse o padrão do negócio. O que é a negação da negação? Porque tu olha, tu vê uma negação uma vez, né? Se você está estudando, você fala, cara, mas isso aqui não é a negação da negação, pô. Aonde está a segunda negação da negação da negação da dialética do Engels, né? Tá no seguinte, né? Vai existir um cenário, né, um cenário dentro da dialética, né, onde a antítese ela vai negar a tese, né, e vai formar uma síntese, e essa síntese, por si só, ela vai negar não só a tese, mas ela vai negar também a antitese. Né? Então aí você tem uma negação dupla, onde a síntese nega a tese e nega a antitese ao mesmo tempo. Né? Um exemplo que é dado, que é o negócio da dialética da semente, que é o exemplo citado pelo Engels, é a relação de uma semente com a terra, onde a terra vai ser a tese, a semente vai ser a antitese, e para se formar uma planta é preciso que se negue tanto a terra quanto a própria semente, em um processo onde a semente vai negar a si própria e vai destruir a si mesma. Né? Então, para uma árvore ser uma árvore, é preciso que a árvore negue não só a terra, porque ela não é a terra, mas negue só a semente, porque ela precisa negar a semente para alcançar o próximo estágio dialético. Tá? Bem por cima, isso aí é a negação da negação na dialética da natureza do Engels. Tá bom? Tá? E o atual estágio da direita brasileira é o estágio da negação. Tá? Porque a gente tem uma direita liberal, que se diz liberal conservadora, que não só ela está negando a tese, né, que seria o esquerdismo naquela época, quanto ela está negando também a antitese, que eram os inimigos do esquerdismo na época, que é a direita tradicional, que é a direita do militar, que é a direita Carlos Alberto Brilhante Ustra, que é a direita Emílio Garrastazu Médici. Né? Essa direita na época, ela não presta mais. Então é quase como se essa antiga direita, que é a direita que o Marcelo Andrade está cuspindo, é quase como se ela fosse a semente. Tá? Então a terra seria, o esquerdismo, a semente seria essa direita tradicional, e agora é necessário uma negação da negação. Então a direita atual é uma direita que segue a dialética do Engels, a dialética da natureza, porque ela não só nega o seu adversário, mas como nega a si mesmo no passado, assim como uma árvore nega a sua própria semente. Pegou? Se tu não entendeu, tudo bem, tá? Isso é um conceito avançado, tá tudo bem se você não entendeu, tá? Mas vamos seguir o texto. Né? A atual direita busca a todo custo destruir o seu passado, com o intuito de ser um novo futuro. Tá? É como uma semente que, para mudar de forma e virar uma árvore, precisa negar e destruir a si mesma. É precisamente por isso que existe um ataque da atual intelectualidade da direita brasileira contra aquilo que ela mesma foi no passado. Né? É quase como um filho educado de modo tradicional, que virou rebelde e agora nega seu próprio pai tradicionalista. Né? O pai tradicionalista seria a direita militar brasileira, né? O pessoal do regime militar brasileiro. Né? Agora, isso não serve mais. Né? Isso aí precisa ser negado. Né? Cabe à intelectualidade brasileira de direita, a intelectualidade brasileira séria de direita, né? No caso eu, né? Defendeu o seu passado, não somente contra os ataques de comunistas, mas sim também contra ataques da direita revolucionária. Né? Então, quer dizer, a gente está num estágio da direita brasileira em que tu não tem que só defender o regime militar do comunismo, dos ataques do comunismo, que eles estão atacando desde do fim, né? do regime militar. Essa direita sempre foi atacada, né?
Agora a gente chegou numa loucura onde tu precisa defender o regime militar da própria direita, que é esses maluco liberal que se diz liberal conservador, que olha, como o regime militar teve aspectos esquerdistas, logo o regime militar é de esquerda, entendeu? Isso que está por trás da ideia do Marcelo Andrade, não só do Marcelo Andrade, de uma boa parte da bolha liberal conservadora da direita, né? Por isso que ela é revolucionária, né? Esse é um termo preciso, né? O termo direita revolucionária. É revolucionária porque através da terceira lei de Engels, ela nega tudo, incluindo a si mesma. Então não basta você negar o esquerdismo do comunismo, lá do Lamarca, do Marighella, entendeu? Isso aí não basta. Você tem que negar também a ditadura militar brasileira como sendo um fenômeno legítimo de direita, né? Agora, olha o nível da burrice das pessoas, cara. Eu fico indignado, cara. Eu lembro do Marco Aurélio, cara. Nesses momentos eu me lembro do Marco Aurélio, porque o Marco Aurélio dizia assim, ó. Você vai acordar, cara, todo dia você vai encontrar alguém ignorante, todo dia você vai encontrar alguém pior do que você, todo dia você vai encontrar pessoas ruins, todo dia você vai encontrar pessoas tendo ideias burras, como a ideia de dizer que o regime militar era de esquerda. Todo dia você vai encontrar esses caras, né? Todo dia você vai encontrar esses caras, né? E você tem que tancar isso daí, né? Você tem que tancar buscando entender, né? O melhor modo de você tancar isso é entendendo, né? Mas é difícil, cara. Talvez todo mundo tenha a sua cruz, né? Talvez a minha cruz seja isso, né? Talvez a minha cruz seja abrir o YouTube e ver um maluco dizendo que o regime militar era de esquerda. E é isso, cara. E isso tem que tancar isso daí. Não, vou tancar isso daí. Beleza, então tá bom, cara. E por fim aqui eu vou terminar o texto de um modo meio melancólico, meio trágico, porque é trágico mesmo, né? Por fim terminamos o texto com o reconhecimento que pouco podemos fazer contra esse tipo de postura a não ser denunciá-la, né? Esse historiador anticomunista está sistematicamente mentindo sobre a história da direita brasileira para um público de mais de 150 mil pessoas com o intuito de destruir a história do Brasil, tá? Na minha opinião, é isso que ele está fazendo, tá? Marcelo Andrade está mentindo sobre a direita brasileira. Essa é a minha opinião. Não estou dizendo que ele é um mentiroso, porque isso aí incorre em injúria, calúnia e difamação. A gente quer evitar isso daí. Mas, na minha opinião, né, este cara está mentindo para um público de mais de 150 mil pessoas sobre a direita, né? E a gravidade é que não é uma mentira que foi dita por ele uma vez. Se fosse um vídeo só, beleza, né? Se fosse dito uma vez, já era muito, né? Mas não, é uma mentira dita por ele repetidas vezes e até o momento onde estamos escrevendo esse texto, ele continua lançando vídeos insistindo nesse tipo de delírio, né? Então aqui, ó, vídeos aqui, ó. Os militares acabaram com o Brasil, daí os presidentes que nenhum deles era de direita, a verdade sobre o golpe de 64, entendeu? Ainda tá produzindo vídeo propagando coisas que, na minha opinião, são mentiras sobre o regime militar, né? Sobre isso, reconhecemos que pouco podemos fazer a não ser, como dissemos antes, denunciar, né? O nosso canal no YouTube tem apenas 3 mil inscritos, 75 vezes menos alcance que o canal dele tem, né? Então o cara tá mentindo sistematicamente aí, supostamente, né? Está mentindo sobre a história da direita brasileira para um público de 150 mil pessoas, tá? O que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada, cara. Eu tenho 3 mil inscritos, meu canal é minúsculo, pô. O que eu posso fazer? Nada. Eu não posso fazer nada. O que eu posso fazer, eu já tô fazendo, que é gravar esse vídeo. Só que assim, ó, para e pensa, esse vídeo aqui vai chegar em quem? O meu vídeo, cara, não passa de 3 mil pessoas nunca, tá? De vez em quando talvez passe, né? Só que assim, um vídeo que eu tô fazendo, e por exemplo, um vídeo desse que é um vídeo de 1 hora e pouco, né? Refutando, ponto a ponto, mostrando e tal, cara, ninguém vai assistir. As pessoas vão continuar nisso. Vão continuar. E ele não é o primeiro, ele não vai ser o último. Vai continuar, não. Ditadura militar é um negócio de esquerda, né? Por quê? Porque é a dialética da semente, é a negação da negação, né? E nesses momentos, talvez que tu olha assim pro Brasil e tu pensa, olha,
talvez não tenha salvação mesmo, né? Talvez o Brasil esteja fadado a ser sempre dominado, né? Porque esse tipo de noção do liberal, que se diz liberal conservador, ele é uma noção que ela é importada, né? Isso aí não era a tendência majoritária da direita brasileira, nunca foi, né? E, e também, assim, a gente vê, assim, que é muito difícil você lutar contra o espírito do tempo, né? O espírito do tempo é um negócio muito amplo e a gente olha, assim, e pensa que, em comparação com a história toda humana, a gente é muito pequena, né? Então, eu tô fazendo o que eu posso fazer, olha, eu tô dizendo, ó, esse cara tá errado, né? Agora, esse vídeo meu aqui, ele vai longe? Não vai longe, né? Vai bater o quê? 2.000 views. Você que tá me ouvindo aqui, você é um privilegiado, porque você ouviu essa opinião, que é uma opinião diversa. Não por ser a minha opinião que você é um privilegiado, mas é porque é uma opinião diversa que vai te fazer pensar, talvez, um pouco mais de clareza sobre o que foi o regime militar, né? Mas a maioria das pessoas não vai. Ele vai continuar postando vídeo aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. 9.000 pessoas, 27.000 pessoas, 12.000 pessoas. Tu acha que um vídeo meu vai chegar em... Tu acha que esse vídeo aqui vai chegar em 27.000? Não vai, né? Então, por isso que o final desse vídeo, ele é um final meio trágico, né? Porque, tipo, eu tô vendo o que tá acontecendo, né? E eu não posso fazer nada. Não posso fazer nada, né? O que eu posso fazer é falar aqui no YouTube, mas ninguém vai ficar aqui. Eu tô 1h22 aqui, pô, né? Mas enfim, né? Seguindo aqui, está no finalzinho, gente, né? Não fazemos esse tipo de denúncia por nós mesmos, muito pelo contrário. Esse texto nos trará muito incômodo, né? Porque assim, ó, eu sei que esses caras da direita liberal conservadora, uma boa parte desses caras é inscrito do canal, né? Eles são inscritos... São aqueles caras que assistem o meu canal escondido, tá? Então eles vão lá, o Homero gravou um vídeo, não sei o que, e vão vir encher o saco, tá? Então isso vai me gerar um certo incômodo, tá? Só que assim, ó, é um incômodo que vale a pena, né? Então, alguém precisa defender a memória de todos aqueles que lutaram pela direita durante aquele período histórico, né? Nesse sentido, a atual direita brasileira é muito pior que a esquerda. Isso porque a esquerda não nega a sua história, seu passado e seus heróis, né? Então, a esquerda brasileira até hoje, ela enaltece, por exemplo, o Che Guevara, que era um assassino, né? O Fidel, que matava gay. Os caras até hoje enaltecem a figura desses caras, né? Enquanto isso, a direita não. A direita parece que ela quer negar tudo. É um niilismo puro que nega até a própria história, né? A atual direita liberal conservadora nega ao apontar para eles e chamá-lo daquilo que eles não são, esquerdistas, né? Então ela nega a própria história ao apontar e dizer que ultra-esquerdismo, regime militar, o que o Ustra falaria de um cara desse que nem o Marcelo Andrade, hein? O que o Ustra falaria pro Marcelo Andrade sobre isso, né? Então, por fim, né, a gente escreve esse texto para fazer justiça, né? Escrevemos esse texto, por exemplo, pela memória do sargento Mário Kozel Filho, assassinado pelo MR8 em 1968, durante um atentado à bomba, tá? Esse aqui é o Mário Kozel Filho, tá? Um jovem que foi assassinado aos 18 anos, né, por um atentado do MR8, né? Ele estava guardando um quartel, tá? E o pessoal da MR8 botou dinamite dentro de um carro e largou o carro rumo abaixo, assim, na direção do quartel. O carro bateu no muro, né? O carro daí explodiu, né? 5 militares ficaram gravemente feridos e o Mário Kozel Filho, que estava mais próximo do carro na ocasião, ele foi explodido, o corpo dele foi explodido em várias partes, né? Foi fragmentado em várias partes. Eu nem sei o que a família dele conseguiu enterrar, né? A história dele é bastante interessante, né? Porque depois, né, a família dele recebeu uma pensão baixíssima, né? Porque como ele era um militar, daí tipo, as vítimas da direita do período militar, tipo, tu vai ver que eles quase não receberam indenização boa assim nenhum, tá? E parece que o Bolsonaro acho que em 2007 ele lançou um projeto de lei para elevar a patente do Mário Kozel Filho para
por um cargo mais alto para os pais dele receberem um pouco mais de pensão, né? Pela morte do filho dele, né? Morreu aí aos 18 anos, né? É sobre esse tipo de pessoa, sobre o cadáver desse tipo de pessoa, que o Marcelo Andrade chega e diz: eu já vi o regime militar de esquerda. Olha se não dá uma raiva, cara. Olha se não... Eu tô fazendo um esforço aqui pra tratar ele de um modo respeitoso, né? Mas que nem eu disse, não tenho respeito nenhum pelo... Não é justo eu ter respeito pelo Marcelo Andrade, esse é o ponto, tá? Então eu acho assim que ele deveria ter vergonha de defender o que ele tá defendendo, e eu acho que isso é uma ofensa à direita brasileira como um todo, e você espera esse tipo de ataque de um esquerdista, você não espera isso, esse tipo de ataque de alguém que se diz da direita, né? Isso aí é o Freund und Feind lá do Carl Schmitt, isso aí não é amigo, isso é inimigo, né? Um cara desse, ele se diz da direita, mas ele não é o amigo da direita, ele é inimigo da direita, né? Porque ele quer destruir a ideia de uma direita tradicional, que seria essa direita militar, tá? Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa escrita aqui. Esse tipo de luta para defender a nossa história é uma luta que vale a pena lutar, e por isso esse texto existe. Que não vai chegar pra ninguém, né, cara? Que merda, né, cara? Esse historiador não é sério e não deve ser respeitado enquanto não respeitar um Brasil, né? Canalhas, 1000 vezes canalhas, né? Então, tá aí um grito de uma pessoa solitária da direita brasileira, que não vai ser visto como direita, né? Porque afinal, como eu não sou 100% liberal, eu não vou ser visto, né? Teologia política, né? E eu sei que não vai acontecer nada, vai continuar isso. Ele vai continuar mentindo sobre a história do Brasil, ele vai continuar enganando as pessoas sobre a história do Brasil, ele vai continuar cuspindo na cara do Mário Cosel Filho, tá? E eu não posso fazer nada. Esse é o ponto. Isso talvez seja o mais triste, o mais trágico do negócio. Eu não posso fazer nada, né? Eu tenho um canal que é um hobby meu, né? Eu não vivo de YouTube. Eu tenho um canal que tem 3 mil inscritos e não vai ficar por isso mesmo, sabe? Deixa eu mandar uns... A gente vai... Então o texto é esse, eu vou dar uma lida nos comentários aqui. Bah, já tá 1h28. Bah, esse vídeo vai ficar muito longo, cara. Bom, mas se tu só queria ver o texto, tá? Eu vou responder os comentários aqui, mandar um salve aqui, como em sinal de respeito a todo mundo que leu o texto, né? Porque se os caras comentaram, eles leram o texto, então eu vou responder os comentários, né? Então um salve pro Dom Pedro, um salve pro seu Madruga, um salve pra Gladys, um salve pro Douglas, um salve pro Alan, um salve pro Miguel, um salve pro Junco, um salve pro Henrique, um salve pro Jacó Mamalai, um salve pro Reita de Mesa, um salve pro Jean, salve pro João Batista, pro Vitor Gabriel, pro No Name com uma foto de um avatar de mulher. Salve pro Lobisomem Pidão, salve pro Lua Lima, salve pro João Zorteia, pro Matheus Becker, pro Raide Diego, pra Princess Luna, que é um fake de mulher, pro Renan João Star, pro Skodati, um salve também para o Luke, pro Winskinhead, pro James Brasile, pro Felipe Richter, pro Felipe Ursino e para o Thiago, tá? Então um salve aí pra todo mundo aí que leu o texto, nem todos deixaram comentários, mas o pessoal leu, tá? Muito obrigado por lerem, tá? Vou botar aqui cronológico, vamos ver por ordem, né? Henrique disse: texto tão sério que o pessoal deixou o like e não comentou, exceto eu. Bom texto, senhor Homero. É que tu foi o primeiro a comentar, né, cara? Mas um abraço pra você. Junko Hashishaku disse: tem como aumentar os comentários deles? Tem como aumentar. Pronto. Essa disputa entre discípulos de Guilherme Ockham está afetando as terras de Veracruz. Verdade, né? Ainda bem que o Papa vai ajudar a gente. Olha, ele não ficaria do pior lado, né? O que apoia Moloch bandidos, né? Moloch bandidos, né? Moloch é um deus... Moloch é um deus pagão que era reverenciado pelos cartagianos, né? Intancável pós-modernil, né? Ele tá sendo irônico aqui. Um abraço pra você.
Honestamente, entre Bolsonaro e Lula, eu gostaria que o Papa defendesse jogar sal e fogo no Brasil. Né? Essa é a opinião do Arthur. Tecnicamente, o Papa deveria excomungar o Biruliro. O capitão fez 2 batismos adicionais para ganhar o voto evangélico. Brasileiro é burro demais para acreditar em Deus. E o outro disse, infelizmente, sim. Eu não sei se é burro demais, é porque eu acho que o ser humano ele tem uma inclinação natural por acreditar em Deus, tá? E eu acho que quando o ser humano ele não acredita em Deus, geralmente é porque tem algum fator externo que está direcionando ele para longe do caminho da luz. Né? Então não é questão de ser burro, do brasileiro ser burro, eu acho que é questão de que existe todo um sistema que é feito para afastar as pessoas de Deus, tá? Mas obrigado pelo comentário aí, pessoal. Peraí. Pessoal, valeu Junco, valeu Arthur, valeu Jean, valeu Raide Diego, valeu João Batista. Aqui é o canal do Homero ou dando boura? Defender Moloch nunca vai ser algo humano. Bonoro é intancável, mas pelo menos ainda ele é humano. Não, acho que ele tava sendo irônico ali, eu acho. Disse o Arthur. Eu acho que o liberal, que se diz liberal conservador, é uma parte importante do processo revolucionário liberal. Ele é a contenção da contra-revolução. É o que não nega a revolução em si, mas só o radicalismo. Uma direita de eterno menchevique? Acho que sim. Talvez o liberal conservador seja uma oposição controlada, né? A Revolução Russa, na verdade, foram 2 revoluções. A primeira feita por liberais, cadetes e comunistas contra a monarquia. Foi só depois desse primeiro golpe contra a monarquia que Lenin fez o levante dos soviéticos e tomou o poder. Mas não haveria golpe comunista se não tivesse a primeira revolução liberal. Ok. Eu digo ok porque o meu conhecimento sobre a Revolução Russa é muito limitado, então eu tô meio confiando em você, Luan. Mas obrigado pelo comentário. Jean disse, Gustavo Corsão, em O Século do Nada, diz: por isso, será de direita aquele que a esquerda designa ou denuncia arbitrariamente como tal. O inverso não é verdade, não existe. A arbitrariedade do processo se explica ou se impõe, já que o jogo esquerda-direita, que é mais exatamente deveria chamar esquerda contra direita, é inventado, conduzido e julgado sempre pela esquerda, jamais pela direita. O liberal de direita o refutou. Talvez seja porque seu intelecto já foi vendido para o esquema mental revolucionário. Interessante essa citação do Gustavo Corsão. Eu teria que ler também O Século do Nada, ainda não li. Né? Humberto. Quem que é o Humberto? Humberto Matos! Humberto Matos! O que diz ali na bio dele? Foi do Homero que tem nome iniciado com a letra H. Ok, obrigado, Humberto. Eu sei que você é um Humberto Matos. Não é não. A direita brasileira é tão desorganizada que não consegue definir princípios tão básicos do passado, quem dirá do futuro. Não, o atual estágio da direita brasileira parece que é um negócio feito para perder mesmo, tá? Parece que aquela teoria de que a direita foi pensada pela esquerda parece que é verdade, porque parece que é um negócio burro, assim, num nível, assim, que é pra perder, foi feito pra perder. Talvez o papel da direita atual seja perder, né? Não é uma direita que vai ganhar nada, né? Talvez até votem pro poder agora que vai voltar o Trump, mas não tem fundamento pra se manter, tá? Não tem condição de iniciar um cesarismo de 1000 anos, tá? Isso não vai acontecer. Um abraço, Humberto Matos. Walt White Disney. Ai, Romero, como te explicar? Ai, Homero, como te explicar? Quem você acha que é para falar assim do reitor da Escola da Verdura Histórica? Ai, você sabe com quem está falando? Risinho de cadela do leitor. Acho muito engraçado a direita debochar de comuna que para eles tudo é fascismo, sendo que boa parte da direita aponta que tudo que é diferente como comunismo.
Isso aqui tem a ver com aquele conceito da... Eu vou fazer um vídeo no futuro falando sobre a ideia de tricotomia política. Então, agora que já rebatemos o óbvio de que a ditadura militar não foi comum, vamos ao que interessa. Nazismo é de esquerda? Resposta, não. Né? Até agora o melhor argumento sobre esse assunto foi do Remi... Espera aí. Até agora o melhor argumento sobre esse assunto foi do Remi falho, né? Então, não era esquerda, tá? Mas não era esquerda. Né? Mas eu vou fazer um vídeo falando sobre a tricotomia política no futuro aí, pra talvez esclarecer essa questão, né? Não sou o Homero, mas posso dizer... Só um abraço pra você, Walter. Não sou o Homero, mas posso dizer que algo coincide com o argumento lógico na parte 2 desse texto. Um grande diferencial entre narismo e a esquerda é o nacionalismo pan-germânico. A esquerda é totalmente contrária ao nacionalismo e ao etnocentrismo. Acho que sim. Acho que o narismo, eu acho que ele se caracteriza muito pela formação de uma elite aristocrática, racialista, né? Etnocêntrica e nacionalista, né? Que seria um espírito apolíneo, né? Seria uma esquerda com um espírito apolíneo, né? Vamos usar ali a linguagem do Nietzsche, né? Mas enfim, isso é um assunto talvez para um outro vídeo, tal, né? Excelente texto, Homero. Porém, acredito que faltou a aclamada imagem, uma das poucas imagens que possui som, do liberal que se diz liberal conservador. Abraço. Um abraço para você, Douglas. Vitor Gabriel. Estou esperando até hoje o Homero falar de Lidai. Talvez com esse novo rumo que o Homero está tomando, haja esperança. Lidai é uma... vou falar assim no futuro, tá bom. Vou não, cara. Lidai é uma líder de torcida chinesa lá. Mulher, cara. Né? Mas parece o nome do intelectual, né? Você conhece o trabalho de Lidai? Né? Off topic. Fala em algum vídeo sobre o pedido de impeachment do Lula e como a mídia acabou com o engajamento popular, simplesmente ignorando o assunto. Talvez em um futuro próximo, né? Se eu for fazer um vídeo sobre o papel de como a mídia age, até falei isso em alguns episódios já, né? Que quando eles querem que isso vai daquilo que eu falei também, né? Da ideia de que o povo de que as revoltas populares elas só são grandes quando existe o interesse de quem controla os meios de informação, né? Tem muito a ver com isso também, né? E daí que vem um negócio da espiral de silêncio e tal, aquela coisa toda, né? Mas talvez eu faça no futuro, né? Um abraço pra você, Anêmona. Raide Diego. Ok, Homero, seu texto ficou muito bom e com argumentos extremamente sólidos com bastante embasamento. Mas não vai ser enviado para ninguém porque o meu canal é muito pequeno. Queria somente saber como que isso tudo afeta a cena do heavy metal brasileiro. Raide Diego. Irei mandar esse texto para Wagner Tomazoni do canal Tragicômico. Não sei quem é. Não sei que canal Tragicômico. Mas beleza. Direitista e nacionalista da internet já fez mais pelo comunismo do que todo canal do História Cabeludo e a Neves Humberto Matos já conseguem fazer em todos os anos de existência do canal. Não sei, cara, até que ponto... Não sei. Os liberais que se dizem liberais conservadores nos rotulam. Então vamos rotulá-los. Eu os nomeio de os imperdoáveis. Geralmente eu falo desses caras liberal conservador, geralmente eu chamo eles de direita vagas limitadas, porque é sempre um vendedor de curso, né? É a direita vagas limitadas, né? Felipe Ursino. Homero, você acha que essa polêmica pode ter sido levantada pelo Marcelo Andrade visando apenas sua repercussão? Se isso for verdade, ele está trocando o público católico que acompanhava ele desde a época em que ele dava aula no Flos Carmene por esse público, liberal que se diz liberal conservador, o que é lamentável. Ótimo artigo, abraço. Tá, eu espero que seja fake. Bem sério pra ti, ó. Eu espero que isso aqui seja só seja marketing direcionado à polêmica, tá? Eu espero que realmente ele não acredite que a ditadura militar é de esquerda, tá? Eu gostaria de que
que ele gravasse um vídeo falando, não, pessoal, era só brincadeira, não era isso, eu não penso isso mesmo, eu só tava querendo gerar engajamento, tá? Eu ficaria muito feliz se isso acontecesse, tá? Agora, eu não acho que é o ponto, tá? Ótimo artigo, um abraço pra você também. Mas, por exemplo, se o objetivo dele, olha só, se o objetivo desse cara é vender curso, né, se o objetivo dele é direito a vagas limitadas, né, ele tem que fazer esse tipo de produto, né, porque é um produto que o liberal conservador adora, né. Então o liberal conservador, leia-se os boomerzão tiozão, né. Então, que é o pessoal que tem dinheiro e compra esses cursos, né. João Batista disse, meu Deus do céu, tu disse um monte de coisa, viu, João? Abraço Homero, um belo texto. Estava pensando e conversando comigo mesmo, depois de ler o seu Substack, sobre algo que pode ser a origem da aceitação do liberalismo e do comunismo por parte dos alunos do MEC. Saí do ensino médio ano passado e literalmente de 50 alunos, uns 13, incluindo eu, não sou a favor ou do liberalismo e suas definições ou do comunismo esquerdo. Dito isso, pensei o seguinte. A educação de qualidade permite o desenvolvimento do cérebro. Logo, ao desenvolver nosso cérebro, somos capazes... Isso é verdade, tá? A educação de qualidade permite o desenvolvimento do cérebro. Inclusive, por isso que filosofia deve ser ensinada em escola, né? Porque a filosofia ela é muito boa em desenvolver o cérebro em áreas abstratas, né? Mas não abstrato no sentido matemático, mas um abstrato concreto, né? Que seria, por exemplo, você discutir o que é justiça. Justiça é um conceito abstrato, né, mas que você pode trazer para o mundo prático, né? Então esse tipo de... Você ensinar filosofia em uma escola é algo muito bom para o desenvolvimento cerebral de um ser humano, tá? Então tu tá certo aqui no teu ponto, né? Logo, ao desenvolver nosso cérebro, somos capazes... Tá? Mas filosofia, no sentido, eu tô falando filosofia mesmo, tá? Não tô falando bunda lelê, filosofia pelo... que nem o pessoal da esquerda curte essas paradas aí, entendeu? Tô falando filosofia mesmo, negócio formal, lógica, entendeu? Esse tipo de coisa, né? Retórica, né? Logo, ao desenvolver nosso cérebro, somos capacitados o suficiente para analisarmos as consequências de nossos atos, chegando a negar as vontades momentâneas a fim de uma recompensa ou isenção de uma punição no futuro. Sim, por exemplo, a escolha de se exercitar ou ler um livro ao invés de ficar assistindo série woke no Netflix. Tá? Verdade. Ademais, como os alunos do MEC não desenvolvem o seu cérebro de forma adequada, são facilmente atraídos pelas vontades momentâneas, haja vista a quantidade de jovens que se comportam como animais seguindo apenas os seus desejos, o que por sua vez reflete em suas escolhas políticas buscando o conforto imediato, onde serão aceitos sem precisar mudar praticamente nada. Isto é, o esforço mínimo, o que não ocorre, por exemplo, na Igreja Católica. Não considera a teologia da libertação parte da igreja, beleza, ok. Também não. Onde temos que renunciar à vontade da carne, o que é extremamente difícil. Né? Portanto, a facilidade da iniciação nessas ideologias torna elas mais atraentes aos alunoides, uma vez que não precisam se esforçar principalmente para negar os desejos da carne, incluindo a ganância. Acho que ficou um pouco confuso. Tentei não escrever muito para não deixar seu vídeo com umas 2 horas. O que você acha? Eu acho que tá certo. Acho que isso aqui dá uma discussão muito boa, que eu não vou entrar no mérito agora, mas que tem que é aquela coisa da moralidade ascética lá, que tá lá no Nietzsche, na parte 3 da genealogia da moral, né? Que o Nietzsche via você negar o prazer como algo ruim, mas eu não acho que seja ruim você negar o prazer, né? Talvez eu faça um vídeo sobre isso no futuro. Em certas circunstâncias é bom você negar o prazer, né? Você comer de um modo moderado, não se alimentar que nem um maluco é bom, né? Então você viver a sua vida em potencialidades máximas, ela precisa que você tenha moderação, né? E não que você seja um escravo dos teus desejos, né? Mas enfim, isso é um outro episódio, né? Tenho uma leve sensação de que é o meu ego me dizendo que só há animais em minha volta quando olho para os lados em uma sala cheia de alunoides do MEC. Não, aí tu tem que fazer aquilo que eu falei, cara. Tu tem que buscar
buscar ser compreensivo, né? Buscar entender e tal, né, as pessoas, né? E por último, mas um abraço para você, João Batista, por tirar um tempo aí para escrever um comentário. Muito obrigado. Matheus Becker. Aparentemente, a dentadura brazuca foi tão cringe que ninguém quer assumir a criança. Simplesmente brutal. Um abraço para você. Eu assumo a criança. Matheus, eu assumo a criança. Para mim, ditadura militar foi direita, né, e vai continuar sendo direita, né? E apesar dos pesares, né? Apesar dos erros, né, que teve. Então eu assumo a criança, né? Eu assumo, é minha. Ditadura militar, agora eu sou um defensor de Carlos Alberto Brilhante Ustra. Tô brincando. Carregar mais. Tem mais coisa aqui, bicho. Meu Deus. Eu vou ficar até amanhã lendo aqui. Vamos lá. Eu achei que tinha terminado, bicho. Princess Luna. Homero. Posso te chamar de Homerinho? Isso é meio gay, assim, cara. Quero fazer algumas perguntas. Primeiramente, pergunto qual seria a elite dominante que tinha interesse na queda da ditadura militar. Já sabemos que o sistema só muda pela vontade da elite, então tenho a dúvida qual derrubou a ditadura. Partido Democrata Americano. Tá? Essa é a elite que dominava os Estados Unidos na época, que instaurou e derrubou o regime. Tá? Secundariamente, qual seria hoje no Brasil um grande representante da direita nacionalista? Não tem. Tá? O espírito do tempo brasileiro, ele não permite a formação de uma direita que não seja uma direita liberal. Né? Então eu respondi já essa questão antes. Tá? Então não há nenhuma direita nacionalista no Brasil atualmente. Tá? Terceiramente, o que seria a direita no seu entendimento? Cara, isso é uma pergunta muito complexa que eu não vou responder nesse momento, tá? Porque e aí vai 1 hora para explicar o que seria isso, né? Desculpa então não te responder o teu terceiro comentário aqui. São essas minhas perguntas. Aliás, dá uma revisada antes de postar, meu amo. Tem uns erros de português bestas. Um beijão, meu carequinha. Tenha um ótimo dia. Beijos. Ok. Mas e o negócio de errar algumas coisas, cara, eu contei 2 erros de português ali lendo, né? E assim, eu escrevi um artigo de acho que tinha umas 3, 4 mil palavras e eu errei 2. E o ouvinte, de 4 mil palavras, tu erra 2. O cara, meu Deus, Homero, errou. Ele só escreveu 3.998 palavras certas e errou 2. Intancável. Né? Mas depois eu vou dar uma arrumada. James. Salve, James. Então salve aí pro Princess Lula. Princess Lula. um salve pro Princess Lula. Comentando para dar uma força para os textos do Fidalgo Esmo. Doutor, professor Homero, ainda não li, pois tenho mais cansaço que tempo livre, mas tentarei ler amanhã no meio-dia. Forte abraço, confraria. Luan Lima disse: se a nacionalização da indústria do fumo fosse socialismo, seria necessário incluir Napoleão e Metternich entre os fundadores do socialismo. Mas no caso, quando o Estado belga, por motivos políticos e financeiros vulgares, decidiu construir por sua conta as principais linhas térreas do país, quando Bismarck, que sem nenhuma necessidade econômica o levasse para isso, eu acho que era ou quando Bismarck, sem nenhuma necessidade econômica o levasse para isso, nacionalizou as linhas mais importantes da rede ferroviária da Prússia, pura e simplesmente para assim poder manejá-las e aproveitá-las melhor em caso de guerra, para converter o pessoal das ferroviárias. Cara, esse texto tá muito confuso, cara. Lógico que tá confuso. É Engels, né, pô? É lógico que tá confuso, cara. Isso aqui é Engels. Não teria como não estar confuso. Né? Essa direito-denista achou que os militares iam dar um golpe e perseguir todos os inimigos dele, e entregar o poder de mão beijada para Carlos Lacerda. Carlos Lacerda era um grande crítico do Getúlio Vargas, né? Até agora não se recuperaram dessa cucada dos based militares. Mas obrigado pelo comentário.
Do Engels, você não citou qual livro ele falou sobre isso, tá? Mas um abraço pra você, Luan. Mas não entendi muito o comentário, tá? Cara, assim, ó, me desculpa, mas eu tô cansado aqui já, cara. Tá? Mas um abraço pra você. Hater de Mess, agora sim os últimos. Acredito que o regime, que a fala o regime era de esquerda seja um meio de não se assemelhar com um período que consideram maligno. Também para não serem culpados e perderem a imagem de certinhos do liberalismo. Acho que sim, não. Eu acho que não é medo de ser maligno, é a teologia política. Eu acho que eles não consideram mesmo, não é questão de medo. Eu acho que eles não consideram direita se você não é 100% liberal. Né? E claro, com eles o compromisso com a verdade é inexistente. Não, aí eu acho que você tá equivocado, porque eu vi aqui no Marcelo Andrade aqui, ó. Escola da Verdade Histórica. Como é que eles não vão ter compromisso com a verdade? Ô, hater de Mess. Ó, aqui tu tá mentindo aqui, ó. É claro, com eles o compromisso com a verdade é inexistente. Não, mas se fosse inexistente, ele não ia vender o curso da Escola da Verdade Histórica. Eu acho que tu tá sendo meio maldoso aqui com o Marcelo Andrade, que é um grande historiador aí. Um abraço pra você, hater de Mess. Então terminamos aí. Deixa eu ver quanto tempo deu de vídeo. Tá? Pena que ficou. Não sei lá, cara. Também é um tempo que a gente usa, né, cara, que não vai dar em nada, né? Tipo assim. Mas também, sei lá, vou fazer minha parte, entendeu? O que eu posso fazer é denunciar. Tá? Se você quiser mandar pra alguém, largar num grupo do Telegram esse vídeo, não sei, cara, tá? Eu tô fazendo o que eu posso fazer. Se tu puder fazer alguma coisa pra que a memória da direita brasileira não seja assim tão desrespeitada pelo Marcelo Andrade, então se tu puder fazer alguma coisa, eu vou ficar grato contigo, tá? Se não der, vai ficar por isso mesmo, né? Ele vai continuar mentindo sobre o regime militar e é isso, né? A gente é muito pequeno contra o espírito do tempo, né? Contra o espírito da história. Tá bom, pessoal? Então é isso. Um abraço pra vocês. Fiquem bem. Até a próxima e tchau, tchau. Deus, já chega.